paz do Senhor, a você da Igreja Batista Getsemane, você que já é parte da nossa igreja, você que tem nos acompanhado pela internet. Eu não sei você, mas eu já estou me acostumando a pregar para você sabendo que você está de trás da câmera. É difícil, eu confesso que é difícil. Eu fui treinado para falar para as pessoas, mas não para falar para as pessoas através da câmera. De certo modo, essa situação que nós estamos vivendo está nos levando a transpor os nossos limites. Quem dirigia um negócio, muitos já enfrentavam dificuldades, outros não, agora estão lutando para continuar tendo um negócio. Quem tem um emprego está lutando para manter o emprego. Quem perdeu o emprego agora está lutando ainda mais para conseguir outro. Eu não sou dessas pessoas que se preocupam o tempo todo com a saúde. Eu tento me cuidar, mas eu não ando preocupado com doença. E agora eu tenho que me preocupar. Então eu fico imaginando, quem já era hipocondríaco deve estar surtando. É uma situação diferente para todos nós. Então hoje eu quero perguntar como está a sua fé. Eu vou ler um texto bem conhecido hoje, o texto de Mateus 14, de 25 a 33. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que andavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eu quero que você se coloque agora no lugar de Jesus. Jesus estava treinando 12 discípulos para serem apóstolos. Um ele já sabia que era traíra, era Judas. Mas dos outros 11, só um teve coragem de sair do barco e andar sobre as águas. Você acha que Jesus ia deixar justamente esse discípulo se afogar? Era o melhor que ele tinha, porque os outros nem isso conseguiram fazer. Eu aprendi uma coisa esse ano sobre liderança, uma coisa bem interessante. Se você só premiar o sucesso, e se for muito severo com as pessoas que erram, as pessoas da sua equipe, as pessoas que você lidera, não vão querer correr riscos. Elas vão ficar na zona de conforto, porque elas não podem perder, elas não podem errar. Então ninguém vai inovar. Se você quiser ter uma equipe criativa, uma equipe inovadora, uma equipe que produz coisas novas, você tem que premiar o sucesso. Mas também tem que apoiar aquele que teve coragem de arriscar, mesmo quando não teve melhor resultado. Agora a pergunta que eu faço é: você acha que Deus não sabe disso? Deus, que é o líder dos líderes. Fé é fundamentalmente ir além dos seus limites. Aquilo que você sabe fazer, aquilo que você pode fazer. O seu normal não é fé, é o normal. A fé está justamente em sair do barco, fazer aquilo que você não sabia, fazer aquilo que você não podia, fazer aquilo que é arriscado por confiar em Deus. E Deus sabe que é difícil. Deus treina discípulos para enviá-los e poucos têm coragem de sair do barco, poucos têm coragem de andar pela fé. Então você acha que Deus vai deixar que esses poucos que andam pela fé afundem? Jesus não prefere deixar que a gente ande até a gente consegue andar? E para pensar, gente, Pedro podia não ter fé o bastante para ir do barco até Jesus, mas o tanto que ele caminhou já era muito. E essa é essa percepção que você tem que ter da fé. Você pode não ter fé para fazer a caminhada toda, mas Jesus quer que você ande, quer que você saia, quer que você arrisque. Administrar negócios numa situação normal é andar no barco. Administrar os negócios no meio dessa crise é andar em cima da água.
Muita gente que age só pela razão já fechou a empresa. Já fez as contas do que vai pagar e do que não vai. Vai mandar embora todo mundo que puder. E vai dizer, bom, depois que tudo passar, eu vejo como dá para recomeçar. Isso não é fé, isso é razão. Você pode fazer mais que isso. Você pode ter coragem de sair do barco e fazer o que os outros não estão fazendo. Você pode entender, você pode crer que Deus vai estar contigo, esperando a sua fé acabar para te estender a mão. Caminhe até onde a tua fé puder te levar. Não fica na zona de conforto, não faça apenas o óbvio. Deus quer nos ensinar a viver pela fé, sabendo que a hora que a gente não conseguir mais caminhar, Ele vai estender a mão e vai nos sustentar. E para você que está perdendo o emprego, ou que talvez já tenha perdido o emprego, e está difícil achar emprego na tua área, não está? Mas você já parou para... Presta atenção no jornal. Nem todas as áreas estão paradas. O serviço de saúde está a todo vapor. Hospitais estão sendo construídos. Mercadorias estão sendo transportadas. As lojas estão precisando vender pela internet e entregar em casa. Então, novas atividades estão surgindo ou crescendo à medida que as outras não podem ser exercidas. Talvez, provavelmente você não esperava ter que mudar de profissão, ou pelo menos mudar de área, a essa altura da vida. De certa maneira, os discípulos podiam ficar no barco porque ele estava boiando. Se o barco está afundando, a gente não tem mais escolha. É água ou água. A questão é se você vai andar em cima dela ou afundar nela. Eu conheço pessoas que nessa altura da vida, já sendo maduras, estão cuidando de uma criança. Uma criança que nem era filho delas. Outras que cuidam dos pais ou avós idosos, que dependem deles. E a pergunta que essas pessoas se fazem é: e agora? Eu não posso ficar doente. Se eu ficar doente, quem vai cuidar do meu sobrinho? Quem vai cuidar do meu neto? Quem vai cuidar da minha mãe e do meu pai? E aí vem o medo da doença. Você não precisa ter medo. Se você é a única pessoa que Deus tem para cuidar dessa criança ou desse idoso, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele provavelmente não vai deixar que você falte. Tem outros irmãos que deviam cuidar, mas não cuidam. Tem pais que deviam cuidar, mas não cuidam. Se você é a pessoa que Deus tem para cumprir esse ministério, Ele vai te sustentar. Mas e se eu ficar doente? Bom, aí Deus vai continuar no controle para fazer o que você estava fazendo. Não ande com medo. Ande com fé. Eu sou pastor. Então não é mais apenas sobre mim. As pessoas da igreja, da minha igreja, olham para mim. Eu sou pastor da igreja. E a pergunta que todos os pastores se fizeram quando essa crise começou é como reagir. E eu não estou aqui para julgar a reação dos outros. Cada um agiu como entendia o que devia agir. Mas qual foi a minha primeira reação? Bom, as pessoas vão ficar assustadas, as pessoas vão ficar desanimadas. Eu preciso estimular a fé. Porque nesse momento o papel da igreja não é corrigir o que já estava errado, é só fortalecer quem está abatido. Então a palavra da igreja tem que ser uma palavra de fé. Ao mesmo tempo tinha que ser uma palavra de prudência, porque tinha gente que estava achando que a coisa não era séria. Teve gente próxima que falou: você está exagerando, as pessoas vão ficar com medo. Então ao mesmo tempo que a minha palavra tinha que ser de fé, tinha que ser: olha, não estou exagerando não, a coisa é séria. Vão ser de 3 a 6 meses, vai ser difícil, a doença é séria. Que isso, pastor? É. E não é? A vontade de todo pastor é deixar a igreja aberta. Mas eu ia correr o risco de deixar que uma pessoa viesse e fosse contaminada. Um idoso, uma pessoa do grupo de risco, a gente acreditava que era só o grupo de risco. Quando eu comecei a falar de fazer o culto pela internet, nem todo mundo entendeu. E nós fizemos isso na primeira semana. Hoje está todo mundo fazendo por quê? Porque é o melhor caminho. Era preciso continuar pregando.
E era preciso tomar cuidado. Era preciso fortalecer a fé de quem estava abatido. Era preciso abrir os olhos de quem estava muito corajoso. Tem gente que acha que a fé está só nos extremos. Eu vou abrir a igreja e vou fazer culto. Ok. Tem gente que acha que a fé está só no cuidado. Não vou correr risco nenhum. Eu entendo que a fé está no equilíbrio. Você fazer aquilo que você entende que é certo pelas Escrituras, você fazer aquilo que Deus colocou no teu coração, na tua mente, no teu chamado, independente do que os outros vão dizer. E quem crê que é da parte de Deus que vai abrir a igreja e pregar, amém, é a tua fé. A tua fé te sustenta? Ok. Eu entendo que a fé é pessoal e a fé precisa ser centrada. Ela não pode ser desarvorada, ela não pode ser inconsequente. Ela tem que ser uma fé pensada. Pedro viu Jesus andar em cima da água e pensou: se Jesus pode, eu sou discípulo dele, eu também posso, na verdade eu devo. Ele foi lá e andou. E quando ele começou a afundar, ele falou: bom, está na hora de pedir socorro. Você percebe esse equilíbrio? Porque hoje eu estou falando de fé, de manter o negócio funcionando, de arrumar um trabalho, de continuar cuidando do seu idoso. Eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo para você correr todos os riscos, para você não fazer as contas. Eu estou dizendo que ter fé é sair do barco, é agir de acordo com o que você crê, é entender que Jesus quer que você vá além, e entender que Ele vai estar lá na hora que a tua fé acabar para te estender a mão. Todos nós estamos tendo uma grande oportunidade de andar pela fé. Até quem tinha a vida toda arrumadinha, organizadinha, tudo certinho, de repente, percebeu que não tem escolha se não andar por fé. Então hoje, eu vou te desafiar a crer. Crer com equilíbrio, crer com razão, mas crer. Hoje eu vou te desafiar a sair da zona de conforto e a ir além. Mais uma vez hoje, eu vou orar para você que estava pensando a respeito. Bom, hoje eu vou orar pelas pessoas para quem eu preguei, porque eu creio que essa mensagem tem um propósito específico para ela. Primeiro eu vou orar por você, que estava pensando o que você vai fazer do seu negócio. Eu vou orar por você, que está na iminência de perder o emprego que já perdeu, para Deus te dar sustento e direção. Vamos fechar os olhos e orar? Deus, há pessoas que antes de ouvir essa mensagem estavam pensando sobre o que fazer nos seus negócios. E Pai, não são apenas eles, são as pessoas que dependem do emprego que eles criam para viver. Dê sabedoria e fé para essas pessoas encontrarem um caminho para continuar gerando emprego e renda para eles e para os outros. Mostra para as pessoas que creem e dependem de Ti o caminho de onde está o negócio e o dinheiro nessa época de crise. Como o Senhor sustentou a Deus os judeus no deserto, como sustentou Elias no tempo da seca, sustenta os teus filhos mandando recurso onde não há, sustentando os negócios deles a despeito do mercado estar parado, porque eles creem em Ti. E Pai, aqueles que estão com dificuldade para arrumar emprego, cria para eles oportunidades onde o emprego está, que eles consigam trabalhar e se prover, que o dinheiro deles não acabe antes que eles consigam uma nova fonte de renda. Deus, leva os teus filhos para onde o trabalho está e guarda as vidas deles, porque eles precisam trabalhar para se sustentar. Mostra para eles onde está o caminho e abre a porta. Eu vou orar agora para você, especificamente, que está cuidando de um idoso, de uma criança. Uma pessoa que depende de você para viver. Isso é ministério. E eu sempre me lembro de Jesus, já no alto da cruz, virando para o discípulo amado e fala: cuida da minha mãe. Cuidar de uma pessoa de quem Deus ama é um grande ministério. A quem Deus ama é um grande ministério. Fecha os olhos. Pai, o Senhor tem sustentado aqueles que te servem em meio à crise. Sustenta essa pessoa que cuida de outra, que sacrifica a sua vida, que sacrifica o seu tempo, que tira força de onde não tem, recursos de onde não tem, para cuidar de alguém que depende dele ou depende dela. Se antes já era difícil, Deus, agora ficou mais. Cobre essa pessoa com teu sangue para que a enfermidade não a alcance.
Ó Deus, visita com teu amor para que as forças dela se renovem. E, ó Deus, abençoa a despensa, a casa dessa pessoa, que em nenhum momento faltem recursos, em nome de Jesus. Pai, agora eu te peço por todos os teus filhos e filhas que têm ministério, que estão lutando para manter os crentes unidos, as igrejas funcionando, pregar o evangelho, mobilizar as famílias. Deus, sustenta os teus filhos. Tem sido difícil para todos nós, ó Deus, e a igreja é um lugar de refúgio, a igreja é um lugar de amparo. Senhor Deus, eu te peço, sustenta os teus filhos no campo. Pai, nós sabemos recentemente de muitas autoridades que têm estado enfermas, em especial o governador do nosso estado. Deus, a igreja não existe para fazer política, mas o Senhor nos manda orar pelos governantes. Nós pedimos pela saúde do nosso governador, que ele seja guardado. Pedimos pela saúde do nosso prefeito, que ele não fique enfermo. Pela saúde do presidente da República e de todas as autoridades que não podem parar de trabalhar nessa crise. Clamamos a Deus pela saúde dos profissionais de saúde que já começam a adoecer. Deus, não há equipamento de proteção para eles, eles estão se expondo. Deus, faz um milagre, não são apenas... há muitos filhos teus lá, ó Deus, mas todos estão se sacrificando. Deus, tem misericórdia dos profissionais de saúde desse país. E levanta equipamento de proteção e guarda as vidas deles, ó Deus. Levanta uma barreira. Muitos já te conhecem, alguns ainda não, mas que eles sintam a sua presença enquanto trabalham. Guarda as vidas deles, porque as vidas de todos nós dependem do trabalho deles. Guarda os profissionais de transporte e de segurança. Guarda o pessoal dos supermercados, entregadores, as pessoas que estão dia e noite na rua se expondo. Deus, tem misericórdia daqueles que estão trabalhando para que os outros possam se guardar. Deus, estende a tua mão sobre o nosso país, estende a tua mão sobre o teu povo, para que a tua igreja dê um bom testemunho, para que da tua igreja saia a cura e que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, que todos os planos malignos caiam por terra. Ó Deus, que o Senhor faça justiça, que o Senhor faça ordem, e a despeito das palavras de pobreza e de miséria, que o nosso país consiga se recuperar e prosperar a despeito dessa crise. Nós te clamamos porque somos o teu povo e clamamos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo salvo, hoje e sempre. Amém.